E Queiroga tá com a Opa. gente. Ô Yuri, os estaduais começaram, alguns deles, né? Aliás, muitos deles Sim, começaram sim. nesse fim de semana. Alguns times com os jogadores reservas ainda, tem muita gente em férias. Mas tem bola rolando, Yuri. A gente teve, boa tarde para você, Boa Fábio tarde. França, a gente teve o início dos estaduais em 3 localidades onde a gente tem representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram o Campeonato Carioca, com os 4, Flamengo, Fluminense, o atual campeão brasileiro, o Botafogo, e também o Vasco. Bahia e Vitória, que estrearam pelo Campeonato Baiano, e o Sport. Nenhum destes 7 times venceu. A gente teve Bahia e Vitória empatando, Sport empatando, Flamengo e Botafogo perdendo, Fluminense e Vasco empatando os seus jogos nesse final de semana. A gente vai ter no meio de semana o começo do Campeonato Paulista. Palmeiras vai jogar na quarta-feira, o Corinthians e o Santos na quinta-feira, Corinthians contra o Bragantino. E, na verdade, 2 confrontos entre equipes de Série A. Bragantino e Corinthians na quinta, às 7h30, e Santos e Mirassol às 9h30. Então já são 2 prévias da Série A. O São Paulo só vai jogar na segunda-feira da semana que vem, porque disputa a FC Series lá na Flórida. Então, os estaduais já começaram com 7 equipes da Série A entrando em campo, inclusive o atual campeão Botafogo, e nenhuma delas vencendo. Pois é, no Rio de Janeiro, nenhum grande venceu no Rio, por exemplo, né? O que não acontecia há 51 anos. É Na mesmo? rodada de estreia, nenhum dos 4 grandes vencer na rodada de abertura do estadual. Isso não acontecia há 51 anos. Que coisa, Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu 2-1, Fluminense 0-0, o Vasco foi quanto mesmo? Foi empate por 1-1 com o Nova Iguaçu. Empatou, é. Jogo foi em São Januário, mesmo com o mando de campo do Nova Iguaçu. É, que coisa, né? Os estaduais espalhados pelo país. Teve um lance curioso no estadual do Paraná, né? Em que o goleiro do Paraná defendeu Gabriel o Gasparotto. pênalti contra o Atlético Paranaense. Ele defendeu o pênalti, a bola subiu e aí ele virou pra comemorar, só que a bola tocou no travessão e voltou no pé na cabeça, no jogador do Atlético. Que fez o gol e o fez o Atlético gol. Paranaense venceu. Na volta, e olha só, era a volta do Paraná Clube à divisão de elite do futebol paranaense, depois de 2 anos na segunda divisão. Clássico, lá na Arena da Baixada. Paraná saiu na frente e levou a virada do Atlético, que vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro neste ano. Muito bem. Ô Yuri, não tava na pauta, mas dá pra gente conversar. Que sapecada do Barcelona pra cima do Real Madrid, hein? 5-2. Na Copa do Rei. Rafinha, Teve 2 repercussão gols. já ou não? A repercussão principalmente é da atuação do Rafinha. 2 gols, um deles de cabeça no primeiro tempo, com o Barcelona novamente abrindo 4-1 na primeira etapa, e o Barcelona conquistando o 15º título da Supercopa da Espanha, com uma atuação exuberante. O Rafinha com uma grande atuação, Lamine Yamal indo para a rede, Lewandowski deixando dele, e mesmo com o Chesney, goleiro, expulso depois que estava 5-1 já, o time do Barcelona conseguiu segurar e levar o seu 15º título de Supercopa da Espanha. Muito bem, Yuri Queiroga com os destaques aqui, principalmente dos estaduais espalhados pelo país. Tem copinha também, ao longo da programação a gente vai trazer as informações a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas só pra gente arredondar, Yuri, agora entra realmente naquela fase de mata-mata, o filtro ficou um pouquinho pra trás e a partir de agora a coisa começa a pegar mesmo na Copa São Paulo, confrontos mais interessantes. Hoje definem-se os últimos classificados para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco, 5h30 da tarde, tem Falcon e Corinthians, Falcon de Sergipe e Corinthians. Às 7h30 tem Palmeiras e Referência de Embu das Artes, time da região metropolitana de São Paulo. E às 9h45 tem Bragantino e Flamengo. Então, destes e outros jogos, por exemplo, no momento o Vasco está ganhando do Juventus da Moca por 1-0. Destes saem os confrontos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E só para fechar o assunto Supercopa, o Carlo Ancelotti, na coletiva de imprensa, disse o seguinte: olha, somente o Mbappé se salvou na partida. É, porque realmente a coisa tava feia pro Real Madrid, né? Se o goleirão do Barcelona não é expulso, de bobeira, né? Foi expulso, tomou o gol de falta. Né? No lance em que ele fez a falta no Mbappé, Rodrigo fez o gol. O Rodrigo fez o gol de falta. Se tivesse deixado o Mbappé deixado passar, é modo de dizer, mas não tivesse feito a falta, tomaria o gol ali, o Barcelona pressionava pra fazer o sexto. Sim. O Barcelona tava muito melhor no jogo ainda, né? E depois daquilo, claro, o jogo se assentou um pouquinho, o Real teve até chance de diminuir, mas não conseguiu. Mas foi uma bela sapecada. Mais uma, já tinha sido 4-0, né, a outra. Isso, e fora outra coleção de goleados, o Barcelona, quem não lembra daquela, a primeira delas, né, com o Ronaldinho Gaúcho,
lá em 2005, hein? E aí depois outras no tempo de Messi e companhia. Mas esse jogo mais recente, o Barcelona Foi tinha 4 a aplicado 0. outra 4 a goleada 0. no Real. Valeu, Yuri, obrigado. próxima. Hoje tem Band News na área a partir A das partir das 10 né? da noite estaremos juntos. Muito bem, valeu, gente.